Eu saldo a todos com a paz do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos que estão aí acompanhando nosso canal. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu não conheço 305, 300 e poucas pessoas que estão inscritas no canal, mas eu tenho orado, pedido a Deus que aquilo que você tem desejado, que você tem esperado, que você tem batalhado, que Deus possa te abençoar, porque eu sei que está escrito em Lucas, capítulo 1, versículo 37, porque para Deus não há nada impossível, e não é que nós queiramos dizer que tudo está patente, ou vamos conseguir tudo, claro que não, mas tudo aquilo que Deus tem determinado para que você consiga, certamente vamos conseguir. Que bom estar feliz, estar alegre. O diabo ele trabalha para roubar a alegria da nossa salvação. O diabo ele trabalha, querido, para te ver triste, te ver feliz. O teu sorriso, a tua alegria, muitas das vezes incomoda as pessoas. Por quê? Porque você tem algo diferente de Deus, ou porque você está chegando num ponto de entender que não adianta, estar combatendo contra algumas coisas, porque, queridos, cada pessoa muitas das vezes tem o seu estilo, a sua personalidade, e não sou eu ou você que vai fazer alguém mudar, mas se não for Deus, através da sua palavra, o caráter do homem ele não transforma, não muda assim, porque há coisas que a oração faz, a oração corrobora, mas o homem também tem que querer, Não adianta orar para parar de fumar, para parar de beber e continuar fumando e bebendo, Então tem que orar e colocar em ação, A oração é a fé em ação, a prática, não só verbalizar, mas se esforçar, E em cima do esforço, eu quero dizer que Deus ele observa as nossas ações e valoriza o nosso esforço. Com base nisso, eu quero deixar um versículo para a nossa meditação na noite deste dia. Está escrito no livro de Josué, no capítulo de número 1, versículo de número 9. Vamos dar esse título à nossa palavra de hoje. Não te mandei eu? É uma pergunta. Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Querido, eu me alegro porque o esforço, Deus ele recompensa o esforço. Eu tinha um chefe na área das telecomunicações que chamava César, ele tem uma empresa chamada Exentes, Secom, e ele falava uma coisa para mim: Ricardo, às vezes você se esforça muito, mas produz pouco. E eu tive a honra de alguns anos de trabalho, aquele mesmo camarada chegar para mim e dizer: parabéns, hoje você se esforça um pouco menos e produz um pouco mais. Por quê? Porque agora você está se esforçando conscientemente, Então, às vezes a gente emprega muito esforço, muita energia em coisas que a gente não vai conseguir mudar, coisas que a gente não vai conseguir fazer, Você não vai conseguir fazer ninguém ter uma empatia por você. Você não vai conseguir fazer alguém gostar de você. Normalmente as pessoas que escutam a verdade, ou que são confrontadas com a verdade, elas têm uma tendência de manipular você para que não fale essa verdade, mas quando você continua falando a verdade, então ela vai manipular as outras pessoas para que tenham raiva de você, porque você está falando a verdade. Então, não adianta gastar ou empregar esforço para mudar verdades como essa, mas cabe a nós entender o que a Bíblia fala. Quando a Bíblia diz, Deus dizendo a Josué, após a morte de Moisés, Josué assume, e Deus diz uma coisa para Josué, porque se observar o capítulo 1, Josué estava cansado, estava sentado, estava um pouco triste, porque Moisés morreu, era alguém que ele tinha certa confiança, tinha aquela... observava que realmente era um homem de Deus, Moisés. E a Bíblia diz que Deus diz a Josué: Josué, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares.
corroborando com essa palavra, queridos, a questão do não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, me lembro de uma história. Diz que um certo pastor, ele estava preparando um discípulo, né, um jovem, com chamada ministerial, para que aquele jovem pudesse engajar né, não a questão do preparo, porque aquele jovem já tinha chamado, né, tinha no seu coração o desejo, a vontade de se dedicar verdadeiramente ao ministério pastoral, não como alguns têm feito, né, visando o lucro, o dinheiro, mas como alguns ainda poucos têm se dedicado pelo amor às almas. E de repente aquele pastor decide então caminhar com aquele jovem pelo vilarejo qual vivia, pela redondeza, observando as coisas e batendo um papo, dialogando, falando das maravilhas que há no Senhor. E de repente eles se deparam com um homem com a carroça, e aquela carroça ela tinha emperrado o pneu no buraco, nada muito difícil de ser resolvido. E aquele homem estava ali com as suas vestes limpas, bem vestido, limpinho, e ele estava: Senhor, manda alguém, Senhor, para resolver este meu problema. Manda alguém, Senhor, manda, Senhor, alguém para tirar esta carroça daí. E de repente aquele jovem que estava ali se preparando, estava aprendendo com as experiências do seu líder, diz: pastor, veja ali, aquele homem está com a carroça no buraco, é a nossa oportunidade de ajudá-lo. E o pastor disse: não, deixe ele lá. E aquele jovem observa aquilo, não confronta, não fala nada, mas tudo bem, continua andando. E de repente ele vai andando e mais alguns quilômetros à frente, depois de uma boa caminhada, eles encontram outro homem, com a carroça dentro de um buraco realmente, e aquele homem gritava aos berros com o cavalo: seu cavalo, ande, saia daqui, seu cavalo, você... faça força. E ele gritava com raiva do cavalo, empurrava a parte de trás da carroça, mas a carroça não saía do canto. E aquele pastor vê e diz: olha, vamos ajudar aquele homem. E ele vai e ajuda aquele homem. E quando pensa que não, vê o discípulo um pouco assim, meio emburrado, meio triste. E ele: o que é que está acontecendo, meu filho? Você quer perguntar alguma coisa? Que bom, né? Quando existem pastores que buscam diálogo com a sua liderança, né? Isso ainda é bom. E acontece que aquele jovem fala: olha, pastor, eu não ia te contar, mas é o seguinte, aquele homem estava orando, o primeiro homem, e pedindo ajuda a Deus, e eu entendi que era a gente ajuda para ajudá-lo, enquanto o segundo homem estava ali se praguejando, gritando com o seu cavalo, com o animalzinho, com a carroça, e nós fomos ajudar ele. Por quê? E o pastor diz: olha, aquele primeiro homem estava com um problema menor, mas ele amplificou tanto o problema dele que ele não conseguiu nem sequer pensar na solução. Simplesmente ele empregar um pouco de força, dar o comando e juntamente ele com o cavalo tirar ali o cavalo daquela situação. Porque o pneu estava só apenas preso, não tinha lama, não tinha nada, com certeza sairia com muita facilidade. Mas aquele outro homem, ele estava ali. Você observou a roupa dele rasgada na altura do ombro? Você observou o ombro dele sangrando? Ou seja, ele se esforçou para resolver aquele problema, se esforçou para empurrar, para tirar o seu cavalo e a sua carroça daquela situação. E com essa história, o pastor traz uma palavra para aquele jovem, e é a palavra que o Senhor traz para mim e para nós esta noite, né? Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei onde tua carroça está presa, eu não sei em que parte a tua vida está agarrada, né? Alguém se espanta quando se fala de vida espiritual, se fala de vida financeira, conjugal, sentimental, mas na verdade eu entendo que tanto a parte sentimental, profissional, espiritual, financeira, são áreas que compõem a nossa vida, como o homem, o ser tricotômico, corpo, alma e espírito. Corpo, templo e morada do Espírito Santo, a alma, a sede das emoções, e o espírito que adora ao Senhor. Então, aquele pastor traz aquela palavra para aquele jovem: se esforce. Como aquele homem, ele não se importou com o peso da carroça, ele não se importou que estivesse ferido, ele não se importou que estivesse rasgando as suas vestes. Ou seja, há coisas na nossa vida que parece que pesa tanto, né? Que dói, que incomoda, que é um peso, que é uma dificuldade, que é uma coisa tão difícil, e muitas das vezes esse peso que você leva não é nem em prol da tua própria vida, é para ajudar os outros. Mas
Eu sei que de repente você pode não ser o dono da carroça, o dono do problema, mas se esforce, tenha bom ânimo e faça o possível para ajudar como se o problema fosse seu. Que Deus te abençoe na noite deste dia, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus.